Fala pessoal, estamos chegando por aqui com a análise e opinião de Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Vou falar também a respeito do momento crítico vivido pelo Cruzeiro nesta Série A, o pior até aqui da equipe comandada pelo técnico Pepa, o canal do Valuzeiro, que é apoiado por KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é cadastrado na KTO, utilizando o cupom VALU no primeiro depósito até R$100, a KTO te dá 20% em free bet. Lembrando, apenas para vocês que são maiores de 18 anos, vou deixar o link fixado nos comentários. O canal do Valuzeiro também é apoiado por Mapa do Carro. Precisando de vender o seu veículo em até 60 minutos, procure a equipe da Mapa do Carro. O link também estará fixado aqui nos comentários. Pessoal, o Cruzeiro amargou na noite de ontem mais uma derrota. O empate contra uma equipe mais do que alternativa do Corinthians no Mineirão, pelo menos é desta forma que eu considero. Em um jogo com mais aquele roteiro que a gente pode falar. Qual o roteiro? Especialmente o roteiro dos últimos 4 jogos, porque é importante que se diga, o Cruzeiro não vem fazendo uma sequência muito grande de jogos bons. O Cruzeiro vem, para mim, de 4 bons jogos, onde não venceu, é verdade, mas eu considero que o Cruzeiro não fez partidas ruins contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o Palmeiras e ontem contra o Corinthians. Dito isso, essas partidas boas que o Cruzeiro fez não servem absolutamente de nada, levando em consideração que os 3 pontos não aconteceram. Aliás, uma sequência muito ruim, mas eu vou começar a falar a respeito do jogo. O técnico Pepa veio com uma proposta diferente, ele saca o Felipe Machado do time e coloca o Cruzeiro ontem para jogar, pelo menos na minha visão, em um 4-2-3-1. Ele coloca Rafael Cabral, evidentemente, Elivelton Palacios, Neres, Castan e Marlon, 2 volantes à frente desta linha defensiva, o Matheus Jussa, que está sempre por ali, e o Lucas Silva, que em outros jogos estava jogando em uma posição diferente no meio-campo, até porque em outras oportunidades o Pepa escalou o Cruzeiro de uma maneira diferente, taticamente falando. À frente do Lucas Silva, mais centralizado, ele colocou o Arthur Gomes, pela esquerda o Bruno Rodrigues, que voltou a ser titular na noite de ontem, pela direita o Wesley, e no comando de ataque o Rafael Elias, tendo mais uma oportunidade de iniciar uma partida, ele que já foi titular contra o Palmeiras. Cruzeiro com muita movimentação, muita velocidade, o Arthur Gomes trocando de lugar com o Bruno Rodrigues, ora o Bruno Rodrigues também trocando com o Wesley de lugar, teve esse momento no jogo, o Wesley foi para a esquerda, o Bruno Rodrigues pela direita, e o Papagaio, apesar de ser Rafael Elias, eu pelo menos prefiro chamá-lo assim, de Rafael Elias, com muita movimentação, apesar de ser o homem de referência. Cruzeiro faz um bom primeiro tempo, Corinthians não dá nenhum chute ao gol, de acordo até com os dados aqui do SofaScore, Corinthians deu um chute, na verdade, e nenhum chute no alvo. Cruzeiro deu 9 chutes, sendo que 4 foram no alvo. Um desses 4 chutes foi exatamente o chute do Rafael Elias, uma jogada em que o Wesley percorreu 61 metros, a transmissão mostrou isso, com a bola, faz um bom passe para o Bruno Rodrigues, e o Bruno Rodrigues de primeira coloca o Rafael Elias na cara do Cássio, e ele consegue abrir o placar aos 44 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Cruzeiro volta também bem, na minha opinião, e aos 20 minutos o técnico Pepa acaba sacando o Arthur Gomes e colocando o Felipe Machado. Muita gente atribuiu o empate do Corinthians a essa substituição. O Pepa falou na coletiva que foi uma opção tática dele, ou seja, não se tratava de cansaço do Arthur Gomes. Da mesma forma que ele optou por entrar com o Cruzeiro, com Bruno Rodrigues, Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias, ele também fez essa opção aos 20 minutos, ele até justificou
Não que todos tenham que concordar, tá, pessoal? Fiquem bem tranquilos para discordar deste boletim, das minhas opiniões, mas sempre com educação e ouvindo atentamente a cada palavra que eu estou dizendo. Não que todos tenham que concordar com essa substituição que o Pepa fez. Na minha opinião, a equipe continuou produzindo no segundo tempo, e não só na minha opinião, após essa substituição. Ele diz que o Cruzeiro, na visão dele, Pepa estava perdendo o meio-campo. Ele quis, com a entrada do Machado, fazer uma trinca de volantes com Jussa, Machado e Lucas Silva e deixar o Lucas Silva assim mais livre e ainda ter a possibilidade com o Papagaio, com o Bruno Rodrigues e também com o Wesley do lado direito. É como se o Lucas Silva tivesse entrado no lugar do Arthur Gomes. Bom, tanto que no segundo tempo o Cruzeiro finaliza mais até uma vez mais do que no primeiro tempo. Foram 10 finalizações e também 4 finalizações no alvo, assim como no primeiro tempo, mas a diferença é que no primeiro tempo, uma dessas 4 o Cruzeiro conseguiu guardar. Enfim, ali aos 36 minutos, o Pepa mexe novamente, o Cruzeiro continua criando possibilidades, o Wesley chega aos 23 e aos 36 minutos mais 2 substituições. Essas, na minha opinião, elas também, se a troca do Arthur Gomes sair um atacante por um volante, e aí sim dá uma trocada na característica, apesar da ocupação de espaço do Lucas Silva, essas outras duas, a saída do Wesley para a entrada do Robert e a saída do Nicão, a saída do Bruno Rodrigues para a entrada do Nicão, ele está substituindo, na teoria, pessoal, jogadores da mesma característica e mantendo ali o formato do time. Enfim, aos 40 ele coloca o Gilberto no lugar do Rafael Elias. O Cruzeiro ainda cria uma grande oportunidade antes do Rafael Elias sair, uma grande defesa do Cássio, uma cabeçada do Castan. O Rafael Elias não consegue aproveitar neste rebote. Aos 50, o Nicão faz um belo passe para o garoto Robert. Na minha opinião, ele tira bem do Cássio. Levou azar, a bola bate na trave e sai. Enfim, e aos 52, mais um castigo para o Cruzeiro, especialmente para o seu torcedor, para nós torcedores do Cruzeiro, um empate do Corinthians com o Gustavo Mosquito, um cruzamento do Romero. Uma bola perdida pelo Gilberto, que já tem sido cantada em verso e prosa. O atacante domina essa bola, poderia ter levado essa bola para a linha de fundo. Ele tenta fazer um passe equivocado, erra o passe, não consegue dar o combate no jogador Gabriel Moscardo e dali por diante o Corinthians desce em um contra-ataque. Enfim, eu acho que o Gilberto tem grande responsabilidade. Ele perdeu essa bola, ele poderia ter feito muito melhor, ele tinha a linha de fundo, mas eu não vou responsabilizá-lo apenas. Eu acho que é uma responsabilidade que passa por toda a equipe. O Corinthians carregou essa bola saiu mais ou menos de onde o Wesley saiu para aquele contra-ataque do gol do Cruzeiro. Então, pelo menos até chegar no momento do cruzamento do Romero, eu não vou ter aqui a exatidão necessária, mas eu acredito que essa bola tenha andado de 60 até 65 metros desde o momento que o Gilberto é driblado. Claro que o Pepa tem as suas responsabilidades também, a partir do momento que fez escolhas, não só a entrada do Machado, que, na minha opinião, poderia ter feito algo melhor na situação do contra-ataque sofrido. Eu acho que ele está mal posicionado, mas, repito, a responsabilidade atribuída neste lance, pelo menos por mim, é preciso ter um destaque para o Gilberto, sim, porque ele era o detentor da bola, ele tinha a bola no ataque, e repito, no replay é muito claro, se ele quisesse correr até a linha de fundo, o Moscardo, que estava na marcação, ele deu a lateral para ele correr, ele fechou o meio.
como sugere a marcação naquele setor. Mas ele dá a lateral para o Gilberto, que poderia ter carregado, chamado uma falta, ao invés de ter tentado um passe meio forçado, na minha opinião, para o Lucas Silva. Dali por diante, a partir do momento do erro muito grave do Gilberto, uma sucessão de erros, e aí esses erros, na minha opinião, passam por toda a equipe. Bom, Cruzeiro empata, Cruzeiro 11 jogos em casa na Série A, apenas 3 vitórias, apenas 5 gols marcados, sendo que um desses gols, na verdade, foi contra, então são 4 gols marcados. O Cruzeiro, aqui também um dado do SofaScore, o Cruzeiro, nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 0 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 22,2% de aproveitamento. 4 gols marcados, 6 sofridos. Atenção para esse dado agora. 12 grandes oportunidades, 9 perdidas. O Cruzeiro tem uma média de 16 chutes para marcar. E agora, por último, para aumentar a preocupação e, é claro, a indignação do torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro deixou de ganhar 5 pontos por gols sofridos a partir dos 85 minutos, ou seja, a partir dos 40 minutos, o Cruzeiro deixou de ganhar 5 pontos. 5 pontos que significariam muito, né, para o Cruzeiro a essa altura do campeonato, a essa altura da competição. O Cruzeiro vem em uma sequência de 14 jogos com apenas 2 vitórias. São 2 vitórias nesses 14 jogos, 7 empates e 5 derrotas. O Cruzeiro que agora também tem a terceira pior sequência sem vencer no campeonato, ficando apenas atrás de América, que está a 10 jogos sem vencer, e o Internacional, que tem 8 jogos sem vencer. O Cruzeiro está a 6 jogos sem vencer na Série A, por isso eu disse também no começo do vídeo, é o pior momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque na temporada, quando o Cruzeiro ficou 7 jogos sem vencer, eram 5 jogos pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Agora são 6 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu penso que, diante desses números, diante da situação que o Cruzeiro vive, existe neste momento várias frentes do torcedor e também de opiniões dentro de outros colegas de imprensa. Uns entendem que o Pepa está fazendo o melhor que pode, outros entendem que a capacidade do grupo está limitando as capacidades do treinador, e eu acho que não é possível ser normalizado o Cruzeiro com este elenco, mesmo sabendo das limitações deste elenco, o Cruzeiro conquistar 13 pontos em 14 jogos. Porque se a gente projetar mais 14 jogos com os mesmos 13 pontos, a gente já sabe qual será o final de uma campanha a permanecer desta forma. Eu acho que, aproveitando que Ronaldo esteve no campo, é um momento de ser iniciada a semana com uma grande reunião entre Ronaldo, entre Pedro Martins, Paulo André, Pepa, toda a sua comissão técnica e atletas. Eu acho que é um momento de cobrança geral dentro do Cruzeiro e, com sinceridade, já é possível, é mais do que possível, se questionar o comando técnico do Português diante deste recorte. Repito, são 14 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Vejamos se a diretoria entende que o técnico Pepa ainda é capaz de fazer com que o Cruzeiro volte a competir dentro das suas possibilidades. E mais, o problema não tem sido competir. Eu acho que os últimos jogos, repito, dentro de campo, o Cruzeiro conseguiu realizar um bom futebol. Mas essa equipe que deixa tantos pontos escapar em jogos fora, o Cruzeiro não é um time
que consegue vencer um jogo de 1-0. O Cruzeiro conseguiu contra o São Paulo a duras penas, com o Rafael pegando até pensamento. Mas é um time que tem dificuldades de conseguir os 3 pontos em jogos que sai à frente do seu adversário. Quando o Cruzeiro geralmente sai atrás do seu adversário, o Cruzeiro não é um time... virou contra o Bahia, mas permitiu o empate. Então, eu acho que é o momento de um alerta geral dentro do Cruzeiro. Repito, quem aqui vai apenas a opinião de alguém que cobre o Cruzeiro e opina sobre o Cruzeiro, mas entendo que é o momento para o Ronaldo, aproveitando que ele esteve no jogo ontem, iniciar a semana com uma reunião e cobrar, não só do Pepa, dos jogadores. O Cruzeiro precisa de fazer algo diferente. O Cruzeiro, repito, este recorte de 13 pontos em 14 jogos não será o suficiente para o Cruzeiro alcançar o objetivo que a própria diretoria, através do Ronaldo e a sua equipe, juntamente com Paulo André, Pedro Martins, traçaram para o Cruzeiro neste ano de 2023. Lembrando, a janela está fechada, os jogadores serão esses jogadores até o fim da temporada 2023. Eu volto durante a semana com mais análise e opinião aqui no canal do Valuzeiro. Vem comigo, tô contigo. Um abraço, até a próxima.